Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Até aí. Então, os irmãos lembram que Paulo ele estava aqui no contexto do capítulo 1, pedindo para que os irmãos batalhassem pela fé do Evangelho, diante de todas as pressões que eles estavam sofrendo. E ele disse que Deus tinha dado a eles não somente a graça de crer no Evangelho, mas de sofrer pelo Evangelho. E ele introduz, então, esse tema da unidade. Ele diz que eles deveriam lutar unânimes pela fé do Evangelho, como um batalhão unido, com a mesma mente, uma mesma estratégia, o mesmo parecer. E então ele vai agora no capítulo 2 começar a detalhar um pouco mais isso e depois, se o Senhor permitir, a partir do versículo 6, numa outra oportunidade, ele vai levar os irmãos a pensarem em Cristo. Como Cristo agiu, como ele pensou, qual era a sua mente quando ele se fez carne, se fez homem, obedeceu, morreu morte de cruz por nós. Então, Paulo ele está nesse contexto pedindo que eles se mantenham unidos na defesa da fé do Evangelho. E ele diz, já que eles estavam unidos em Cristo, recebendo de suas graças e dons, deveriam trabalhar e cooperar em harmonia e unânimes, discernindo o que era mais excelente ao olhar para a cruz de Cristo e conhecer a sua humildade. Então ele inicia o versículo 1. Aqui na minha versão ele diz, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, mas acho que há outras versões que diz se há alguma motivação em Cristo, invertido. Então, diante das dificuldades que os filipenses estavam enfrentando, Paulo menciona algumas realidades em Cristo que os irmãos já desfrutavam entre si e também com o apóstolo. Então ele coloca essa frase no condicional, se há alguma exortação, alguma motivação, não que ele estivesse colocando em dúvida se havia, mas é no sentido de, já que há alguma motivação, então já que vocês têm essas coisas, e ele vai começar a listar, então completem a minha alegria, que é o que ele vai falar no versículo 2. Já que há alguma motivação em Cristo. Então vamos, com a ajuda do Senhor, ir meditando um pouquinho de cada coisa que ele disse que já havia ali na igreja dos Filipenses.
Então ele começa com a motivação em Cristo. Essa palavra aqui refere-se principalmente ao ato de chamar alguém para o seu lado com o propósito de oferecer conforto, encorajamento e exortação. Tem muitos significados, desde o consolo em momento de angústia até o encorajamento e exortação no contexto de uma orientação moral e espiritual. E no Novo Testamento é frequentemente associada à obra do Espírito Santo, que é descrito como consolador ou ajudador. A palavra aqui é paraclesis, que é a palavra que é usada também para o Espírito Santo. Então ele diz: se há alguma motivação em Cristo, esse consolo, aqueles que fazem isso, os fazem com as consolações que receberam de Deus nos seus momentos de tribulação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, essa consolação que já havia lá entre eles, é essa consolação que nós mesmos recebemos de Deus, o Pai das misericórdias, de Deus de toda consolação. E esse consolar é um dom, essa consolação, ou aqueles que consolam, recebem isso, é um dom da graça em Cristo. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, aqui é aquela mesma palavra que Paulo usou aqui foi traduzido por dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, essa consolação é um dom da graça, é a consolação que nós recebemos do próprio Deus para que possamos consolar aqueles que também estão passando por tribulação. Essa consolação procede da palavra de Deus e das suas promessas. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, esse bom ânimo aqui é aquela mesma consolação, é dar ânimo. O bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos perceberam que todos os textos que a gente leu aqui, Paulo está falando dos dons, desse dom da consolação, e ele disse que já havia isso lá também, em Filipos,
Mas logo em sequência tem esse pedido para a unidade. Os irmãos já perceberam isso aqui? E se nós olharmos nos textos que sempre falam dos dons, dos ministérios, dos dons, aquilo que Deus dá para equipar a sua igreja, logo em sequência a gente vai ver a palavra de Deus falando da unidade, para que toda essa diversidade de dons e de a interação entre os membros ocorra para a edificação do corpo. Então ele diz aqui, é o mesmo Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. É o que Paulo está falando aos Filipenses. Se há consolação entre vocês, ele vai dizer mais coisas, então complete a minha alegria sendo um. Os irmãos ali já haviam recebido essas graças de Deus, e esses dons já estavam operando entre eles, mas eles estavam com problemas com a unidade, eles não estavam falando a mesma língua, tem aquele caso que Paulo fala lá no final, aquelas duas irmãs que não pensavam concordemente. Elas não concordavam, a gente não sabe sobre o que era, mas elas não concordavam. E eram pessoas talvez influentes ali, porque Paulo não iria tratar esse assunto assim tão abertamente se aquilo não tivesse causando um prejuízo ali na igreja. Então, vamos continuar a lista da realidade, dos dons, aquilo que já estava ali entre os irmãos. Então ele vai continuar. Então ele falou alguma consolação, algum ânimo em Cristo, já que há. Então ele diz, então, alguma exortação de amor. Ele também disse que havia lá. Isso daqui, essa palavra exortação de amor, é algum conforto, como expressão do amor de Deus no crente. É quando o amor de Deus que está em nós flui numa expressão de conforto para algum outro irmão. Essa palavra aqui é usada no Novo Testamento para transmitir o ato de confortar ou consolar alguém, muitas vezes em momentos de angústia ou tristeza. Implica uma abordagem gentil e empática, oferecendo consolo e encorajamento aos necessitados. E não somente um consolo verbal, mas também uma presença que tranquiliza e apoia. E a gente vai ver essa palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que nós vamos ter uma boa ideia do que ela significa. Diz assim, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que conduzisseis dignamente para Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, essa exortação de amor, Paulo diz que ele fez isso com os irmãos ali em Tessalônica, e é como um pai faz aos seus filhos. O pai, ele não só fala, mas ele está junto, ele consola, ele conforta nos momentos de tristeza e de angústia. Então Paulo diz, é verdade, vocês desfrutam dessa realidade entre vocês, de consolo, de conforto uns com os outros, esse conforto que vem do amor de Deus nos seus corações. Então ele continua, ele vai dizer agora alguma comunhão no Espírito. Se há alguma participação conjunta no Espírito Santo, se foram batizados em um só Espírito, formando o corpo de Cristo, já que foram habitados pelo Espírito Santo e sofrem suas influências vivificadoras,
já que compartilham e recebem os dons e graças que o Espírito Santo concede, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, assim como dons capacitadores, já que somos membros uns dos outros, participando da vida uns dos outros. É isso que ele quer dizer com alguma comunhão no Espírito. É a mesma expressão que Paulo usa na sua bênção, a segunda carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Paulo explica a comunhão do Espírito aos Coríntios, onde está tratando das mesmas coisas com mais detalhes. Vamos, se os irmãos quiserem abrir, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Então, Paulo está dizendo que havia comunhão no Espírito. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele trata ali da mesma questão, dos dons. Ele trata da mesma questão dos dons e da falta de unidade que havia entre eles, não é verdade? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele basicamente vai tratar desse assunto. Havia muitos partidos, muitas divisões, mas havia muitos dons do Espírito. E aqui, aos Filipenses, ele escreve bem condensado, não com tantos detalhes como aos Coríntios, mas é a mesma situação. Então, havia comunhão no Espírito. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, Paulo disse aos Filipenses, já que vocês têm bebido do Espírito Santo, já que vocês têm recebido as suas influências, os seus dons, já que estamos unidos no mesmo Espírito. Ele vai falar a quarta coisa agora. Já que há alguma profunda afeição e compaixão, lembra que nós falamos que o apóstolo Paulo e os irmãos ali de Filipos, eles tinham um relacionamento bem estreito, e os irmãos eram muito afetuosos, eles se preocuparam com o apóstolo Paulo, enviaram ofertas para eles, os irmãos tinham um coração com muita afeição e compaixão. Então Paulo diz aqui, já que há uma profunda afeição e compaixão, essa aqui é aquela expressão que eu já disse da outra vez, aqui é uma afeição nas entranhas, que é onde antigamente, né, os antigos achavam que era a sede das emoções, profundas emoções, particularmente compaixão e afeto. É uma simpatia sincera, uma terna misericórdia. E essa profunda afeição é um atributo da misericórdia de Deus com relação a nós. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão
dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Todas essas coisas que haviam ali entre os irmãos faz parte da natureza de Deus. O próprio Espírito Santo concede a nós como quer. Profunda afeição. Eles já tinham isso também. É essa capacidade. Não está funcionando, irmão, deixa quieto. É essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa profunda afeição aqui. É chorar com os que choram. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. É uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a sua dor, profunda afeição. A palavra de Deus também diz que isso se expressa na ajuda aos necessitados. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, a mesma palavra aqui, como pode permanecer nele o amor de Deus? E não foi isso que os irmãos ali de Filipos fizeram, né? Eles já viviam isso, eles se compadeceram do apóstolo Paulo, não uma vez, mas pelo menos duas, né? E eles tinham uma profunda afeição, e Paulo também tinha essa profunda afeição com relação a eles, e nós já lemos isso em Filipenses capítulo 1, versículo 8, Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus, com uma afeição que vem das entranhas. É a mesma afeição de Cristo por nós. E eles já experimentavam isso. E ele termina: profunda afeição e compaixão. É um profundo sentimento sobre a dificuldade ou infortúnio de uma pessoa, traduzida muitas vezes por misericórdia. É usado para descrever um atributo do caráter de Deus. Nós lemos, ele é o Pai das misericórdias, que não nos pune de acordo com os nossos pecados, mas se compadece e nos ajuda. Compaixão tem esse sentido de misericórdia, de não dar aquilo que a pessoa merece, né? Nós merecemos condenação por causa dos nossos pecados, mas Deus é o Pai das misericórdias. Ele não nos deu o que é justo recebermos. E essa palavra também tem esse sentido de que às vezes é justo o sofrimento, mas a misericórdia se compadece e mesmo assim socorre. Essa já era a realidade dos irmãos ali em Filipos. Eu fico pensando, que bênção, né? Que bênção. Eles já haviam caminhado muito, já tinham muito do Senhor. E que o Senhor nos conduza nesse mesmo caminho. Mas Paulo, ele diz
no versículo 2, completem a minha alegria, ainda não estava perfeito, não era completo, ainda havia algo muito importante que estava faltando. Eles precisavam avançar para que o apóstolo ficasse completamente alegre e satisfeito. Então ele vai falar agora quatro coisas que faltavam. E elas são até difíceis de diferenciar. Parece que ele está falando da mesma coisa com pequenas, olhando assim de vários ângulos, mas o resumo do que ele falava que faltava era isso. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eles deveriam sentir e agir baseados em uma mesma forma de pensar e ver as coisas. É como se cada um ali estava usando um óculos diferente. Cada um via uma coisa de um jeito. Eles já havia toda essa realidade entre eles, mas cada um pensava de um jeito. Cada um via as coisas dentro ali do relacionamento entre os irmãos de uma forma. Paulo fala, vocês devem estar unidos nas mesmas prioridades. É isso que significa essa palavra. Vocês precisam se importar com as mesmas coisas. Vocês precisam ter o mesmo foco. Vocês devem entender e julgar as coisas da mesma maneira. Vocês devem concordar no julgamento do que é bom ou mal, importante e menos importante. Vocês devem ter a mesma perspectiva dos assuntos, vocês devem ter a mesma opinião. É como se ele dissesse, vocês precisam estar fechados entre si, vocês precisam estar unidos. E a palavra aqui mesmo, que ele usa, o mesmo modo de pensar, vem da palavra auto, a palavra auto de automóvel, que quer dizer, que também quer dizer próprio, algo próprio, não incitado ou influenciado por outro, seu mesmo, de seu próprio acordo. Vocês precisam, o linguajar, hoje você tem que estar fechado, vocês precisam estar fechados entre vocês, com o mesmo modo de pensar. E vendo isso, assim, um exemplo bem popular para a gente, assim, é no futebol, por exemplo. No futebol. Os irmãos já perceberam quando faz aquele time assim com um monte de craque, um monte, só estrela, com habilidades, mas a hora que junta, ninguém compra a ideia do técnico, né? E um quer jogar de um jeito, outro quer jogar de outro jeito. Tem muitas qualidades, mas o time não vai para frente. E acontece com muita frequência. Se todas aquelas qualidades, aquele time de jogadores bons, se eles não jogarem com uma mesma ideia, um mesmo plano, se eles, como diz o pessoal, se eles não comprarem a ideia, se eles não se submeterem a uma estratégia única, aquilo nunca vai para frente, não importa se for o Romário, o Ronaldo, quem for. E a ideia aqui é essa, é a ideia de pensar do mesmo jeito. Então Paulo vai expandir e reforçar essa ideia, ele vai dizer, vocês ainda faltam, para a minha alegria estar completa, o mesmo amor. E esse amor aqui é uma ação baseada em comprometimento.
e aliança com o bem de outro, envolvendo abnegação e sacrifício. É um amor sacrificial baseado em aliança, é o amor de Deus. Dessa forma, eles deveriam estar unidos no mesmo amor. É como se Paulo dissesse: vocês têm vários amores. Vocês não devem ter preferências e partidarismos ou diferentes amores, onde os seus profundos afetos, consolo, encorajamento, misericórdia, compromisso e aliança seja limitada a apenas uma parte dos irmãos. Deveria ser um único amor que unisse em aliança todos os irmãos. Não era isso que acontecia lá em Corinto? Eram vários amores. Uns diziam que eram de tal, outro de tal, outro de tal. Ali poderia haver o grupo dos judeus, ou o grupo vinculado a algum líder entre eles, ou até o grupo dos escravos e o grupo dos livres. Os judeus poderiam estar limitando seu conforto, seu consolo apenas a outros judeus. E os irmãos também deveriam agir unidos nessa expressão do amor, um só amor. Na diversidade de dons e ministérios, por estarem unidos em um só corpo, deveriam atuar juntos no mesmo amor. Não, por exemplo, não discutindo ou divergindo com relação a quem consolar, como encorajar e como socorrer. Poderia, a discussão entre as irmãs poderia ser alguma coisa dessa. Vamos mandar socorro para Paulo. Ah, mas vai mandar só isso? Tem que mandar muito mais. Não, mas isso daqui tá bom. Mas vai o Epafrodito, ele não vai aguentar a viagem. Não, mas não, é o Epafrodito mesmo. E discussão, e divergência em como expressar o amor. Um só amor, uma só forma de pensar. Então ele vai dizer um só espírito, intimamente unidos de alma ou mente. Aqui quer dizer estar em total acordo. Total acordo. E harmonia, compartilhando de um mesmo propósito e mesma disposição mental. Um só espírito quer dizer unânimes, sem nenhuma divergência, todos concordando com a mesma coisa. Primeira Coríntios, Paulo, no capítulo 1, versículo 10, ele já começa, nos primeiros versículos, no início da carta, falando isso. Irmãos, e olha que forte que ele faz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É uma união completa de mente, de disposição, de falar as mesmas coisas. Então ele finaliza uma só atitude. Estar focados em uma mesma coisa. Estar unidos no mesmo intento, nas mesmas ações, nos mesmos cuidados,
ver e entender as coisas da mesma maneira, unidos na vontade, querer a mesma coisa juntos. É isso, irmãos. Esse é o desejo de Deus. Resumindo, eles deveriam agir como um só homem, um só corpo, que é inteiro, que não exclui nenhuma parte, que cuida de si unido. Quando age, o faz unanimemente. Quando sente, sente uma coisa só. Quando julga, obtém um resultado. Que pensa e vê as coisas com os mesmos olhos. É isso. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, ele repete: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe o porquê disso? Porque Deus, ele é triuno. Ele é três, mas é um. Três pessoas, uma única essência. Eles nunca divergem entre si. Eles pensam a mesma coisa. Cada um tem o seu papel. Todos se submetem entre si. São um. E Jesus orou: Pai, faz com que eles sejam um, como nós somos um. Por isso que é uma unidade total, é uma unidade sem nenhuma perturbação. E se Paulo estava pedindo isso para os irmãos, o Senhor pede também para nós. Então ele continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então Paulo aponta os ofensores da unidade e harmonia em Cristo. O que faz, o que gera todos esses problemas entre nós e estava gerando entre os irmãos? Ambição egoísta e vaidade. A ambição egoísta é a busca por ganho pessoal, a despeito de divisões e disputas que possam ocorrer. É trabalhar para o seu próprio benefício. É a ideia de trabalhar e servir com a intenção de obter preeminência e seguidores. E isso no mundo greco-romano era uma virtude. E hoje também é, não é verdade? Já a vaidade é uma glória vazia, é uma autopromoção e busca por reconhecimento e honra sem mérito verdadeiro. É buscar elogios superficiais. E esta é a mentalidade que levou à queda do diabo e os anjos que o seguiram e se espalhou pela humanidade através do pecado, o que perturbou ali nos céus e fez com que o diabo fosse expulso e seus anjos, uma ambição egoísta e uma vanglória. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ali havia alguns que se diziam sábios, e Tiago diz assim: quem é sábio tem entendimento entre vocês, que demonstrem por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta,
não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ele, assim como o Tiago disse que a fé sem obras é morta, ele faz o mesmo teste com a sabedoria. Fala, tem gente aí que está se achando sábio. Vamos ver se é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus produz humildade. E aí ele diz que esse tipo de sabedoria, essa sabedoria que busca uma autopromoção, uma ambição egoísta, busca seguidores, busca partidarismo, essa sabedoria não é de Deus, ela não vem do céu. Ela é terrena, ela não é espiritual, ela é carnal e ela é demoníaca. Demoníaca porque é é o mesmo espírito do diabo que o levou a querer o trono de Deus. Mas a sabedoria do alto, aqueles que são sábios, é uma sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E esse versículo 18 me chamou muito a atenção, irmãos. O fruto da justiça semeia-se em paz. Em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz. No meio da confusão, numa congregação com disputas, onde não há uma só mente, onde há discordância de todo tipo, o fruto da justiça não é semeado, ele não prospera. É em paz para os pacificadores. E então ele diz, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O pensamento deles deveria ser o oposto à vaidade e ambição egoísta. Deveria, de forma humilde, considerar os irmãos como mais importantes do que a si mesmos, se colocando numa posição de servo, aquele que está sujeito ao irmão e trabalhando para o benefício dele. Jesus, ele ensinou isso, ele se vestiu de servo, não foi? E foi lavar os pés dos discípulos. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ele se vestiu de escravo. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Considerar o outro superior a si é ver cada irmão, nós nos vermos como servo desse irmão. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se nós tivermos essa disposição, estou aqui no meio dos irmãos aqui para servir. Quem é mais importante aqui é o Jorge, o Caio.
eu estou só aqui para servir e para beneficiá-lo. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 5, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, como aquele que se coloca uma roupa de servo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 6,2, Gálatas 6,2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Quem que leva o fardo pesado? É o servo ou é o Senhor? Levar o fardo pesado do Douglas, do João. Essa disposição. Eu me vestir de servo do Walter, do Fernando, e carregar os fardos pesados deles, aquilo que está fazendo eles sofrer, que está difícil. Assim, nós poderemos andar em unidade. Ele continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo volta aqui ao tema do egoísmo. Eles não deveriam viver atentos e exclusivamente focados nos seus próprios interesses, mas eles deveriam considerar também os sentimentos, as necessidades, os pensamentos dos outros irmãos. Essa palavra aqui, interesses, é a palavra escopos, vem da nossa palavra, vem dela, aquela palavra escopo de um projeto, sabe quando... O escopo desse projeto é isso, ó. Tudo que tiver aqui em volta a gente vai desconsiderar, vamos focar atenção nisso. É o que Paulo está falando aqui, ó. Não reduza o seu escopo só nas coisas, no seu escopo, na sua vida, e nas minhas coisas. O meu cuidado, ou a minha atenção, o meu interesse não deve estar só nas minhas coisas, na minha família, no meu trabalho, nos meus filhos, na minha preferência, na minha agenda, nos meus horários. Não somente no seu escopo, mas no escopo dos outros. Ou seja, abra o leque. Esteja atento também às necessidades dos outros, aos sentimentos dos outros, aquilo que os outros cuidem das coisas dos outros. Não foi isso que o Senhor fez? Ele olhou para nós, na nossa situação. Lutero dizia que o homem natural é homo incurvatus in si, né? Homo sapiens, esse é o homo incurvatus in si. É o homem que é encurvado em si mesmo. Ele vive apenas para satisfazer a sua vontade. O centro da sua vida e atividade é ele mesmo. E isso é a descrição perfeita do homem natural, eu e você, o velho Adão. Nós temos um único escopo, nós mesmos. E o resto é resto. Mas Paulo está dizendo aqui, não cuide só dos seus interesses, cuide dos interesses dos outros. Paulo então ordena que o foco e o escopo daquilo com que cada um estava atento e cuidando fosse maior, que incluísse também os interesses dos outros irmãos.
E para finalizar, ele vai introduzir o ponto principal, que é olharmos para Cristo. Olharmos para Cristo. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou a mente de vocês a mesma de Cristo. Vocês precisam olhar para Jesus Cristo como modelo e exemplo de como eles deveriam pensar, julgar e agir. Essa era a solução final para eles. Se eles tivessem a mesma atitude de Jesus, eles seriam capazes de ser unânimes, pensarem a mesma coisa, cessarem toda discórdia e toda disputa. Vou finalizar com algumas aplicações, mas o próprio texto em si, Paulo já está aplicando, ele já está dizendo o que nós precisamos fazer. Então, vou destacar só algumas coisas. A primeira coisa que eu queria destacar é o fato, apesar de Paulo não estar completamente alegre e satisfeito com o estado da igreja em Filipos, ele considerou um motivo de alegria o fato deles estarem trabalhando a salvação deles, estarem obrando. Ele não se esqueceu que entre eles já havia consolo, exortação mútua, edificação através dos dons, profundos afetos e misericórdia. Pelo contrário, ele disse que esses frutos o haviam convencido de que Deus começara uma boa obra no meio deles. Não foi isso que ele disse no capítulo 1? Essas realidades que eles já viviam, Paulo falou: estou convencido que Deus começou uma boa obra. E ele diz aqui: eu estou alegre, não estou completamente alegre, mas eu estou alegre. E nós tendemos a não ser gratos a Deus pelo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. A gente olha só o que falta e ficamos assim totalmente decepcionados. Mas devemos ser gratos a Deus pela obra que Ele já iniciou em nossas vidas. A segunda coisa é que a falta de unanimidade e harmonia é um pecado e não provém de Deus. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito. Diferente em pessoas, mas apenas um. Agindo de formas diferentes, mas o mesmo amor sacrificial por todos os eleitos, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo e sentimento. E Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é fácil. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma coisa, toda a divergência de forma de se ver e entender os assuntos deve ser resolvida rapidamente, para que a paz e a unanimidade volte a ser estabelecida. Nós vemos isto bem claro em Atos capítulo 15, versículo 1. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então veio de fora e perturbou ali os irmãos. Discussão e contenda. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Teve aquela discussão e contenda, os irmãos foram a Jerusalém para resolver isso e saíram de lá com uma decisão. Eles não deixaram a coisa ficar ali
cozinhando e gerando mais confusão ainda. A gente pode ver também quando aqueles 7 homens foram escolhidos para servir as mesas. Não surgiu ali uma contenda, uma divergência? Ó, a gente não está achando que está legal, está esquecendo de um pessoal aí. E surgiu um negócio lá. Resolveram rapidamente. E o mais interessante aqui que aqui em Atos 15 mesmo a gente vê algo que não foi resolvido. Se os irmãos lerem Atos 15, vai terminar com Paulo e Barnabé tendo uma grande desavença. E não teve acordo. Não teve. Não teve jeito. E cada um foi para um lado. Seguiram, não conseguiram andar mais juntos. Quarto ponto. Levantar uma discordância ou divergência deve ser algo tratado com muito temor. Ser um dissidente ou o popular do contra não é nenhuma virtude. Não é. Nesse comportamento, muitas vezes está escondido o orgulho, o desejo de ser diferente dos demais, de não ser comum, de se considerar mais sábio que os outros, capaz de ver o que ninguém mais está vendo, e toda sorte de coisas. A pessoa é sempre do contra. Sempre, não, mas por outro lado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É algo que a gente precisa ter muito temor quando levantamos uma dissidência na igreja, quando discordamos de alguma coisa. Isso precisa ser resolvido rapidamente. Quando alguém, por ajuda de Deus, vê a igreja indo por um caminho que não deve seguir, ele deve tratar isso com muito temor, não no sentido de atacar ou de formar, nossa, o pessoal, estão indo tudo lá, ninguém vê, nossa, ninguém percebe isso, só eu que estou vendo. E aí começa, às vezes forma um grupinho e começa, não estamos concordando com aquilo e tal. Quando vemos alguma coisa, nós precisamos ter um comportamento de tratar as coisas, de resolver a discordância, de trazer os irmãos todos juntos para a verdade. Se estamos desviados, a ideia deve ser essa. Isso precisa ser corrigido, então vamos juntos, vamos. Os irmãos precisam ser todos convencidos para que a gente vá junto, mas não apenas só uma discordância e confusão e partidarismo. Não é assim. Porque isso vai militar contra a obra de Deus. O fruto da justiça é semeado em paz. E, para terminar, nós devemos olhar sempre para Cristo, seu caráter, sua obra, para sermos estimulados à humildade e ao amor. Quanto mais de Cristo conhecermos, mais harmonia haverá na igreja. Quanto mais Cristo for formado em nós, mais unidos nós estaremos. A discórdia, a confusão, a desunião, o partidarismo é coisa de carnais, é coisa de bebês, Paulo diz. Quanto mais Cristo for formado em nós, mais unidos nós estaremos. Mais humildes, mais o amor vai estar vivendo em nós. E é isso que Paulo vai, então, no versículo 6, começar a mostrar para os irmãos a humildade de Cristo.
a humildade de Cristo. Para se vocês olharem para Cristo, se esse Cristo humilde for formado em vocês, vocês vão ser um. Ah, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, obrigado pela tua palavra.